Olá, aqui Paulo Dias. Bem-vindos ao segundo episódio da série Perguntas e Respostas. Antes de responder as perguntas, eu vou fazer um breve comentário a respeito de educação artística. Quando nós somos crianças, nós geralmente recebemos na escola algumas aulas de educação artística, onde nós aprendemos a fazer alguns trabalhos artesanais, aprendemos algumas coisas bem rudimentares a respeito de história da arte. E quando a pessoa daí entra na adolescência, ela não quer mais saber de coisas de criança. Então, o adolescente ele perde esse interesse por arte, exceto aqueles que são os chamados talentosos, aqueles que se diz ter dom. Esses, então, permanecem, continuam a fazer desenhos e coisas assim, mas a maioria vai acabar estudando outras coisas e perde o seu interesse por esse assunto. Existem dois grupos que não precisam de arte. São as crianças e os próprios artistas, porque são pessoas que já vivem imersas na arte. A arte é uma coisa para adultos. Porém, ocorre o seguinte: as pessoas, quando vão conversar comigo sobre arte, elas já dizem, em primeiro lugar, eu sou leigo, eu não entendo nada desse assunto, eu gosto, mas não tenho conhecimento. Bem, isso não poderia ser diferente, porque o adulto não tem educação artística. Então, uma das propostas desse canal e dessa série, né, de perguntas e respostas é justamente trazer uma educação artística. Então, a ideia é que as pessoas, através de perguntas, né, venham satisfazer a sua curiosidade a respeito de certos temas relacionados com a pintura, tanto como são feitos os quadros, né, como a intenção do artista, as ideias, como que um artista trabalha. Então, ela, com isso, vai poder apreciar melhor as obras de arte quando ela tiver oportunidade. Cada pintor cria a sua própria técnica de pintura. Porém, existem técnicas básicas que são as técnicas que os professores ensinam e que fazem com que os alunos tenham um ponto de partida. Para que nós possamos simplificar a pintura, nós usamos a técnica de semicerrar os olhos quando vamos olhar para o tema que nós vamos pintar. Essa técnica ela permite que a gente possa enxergar as formas com menos detalhes, porque ao semicerrar os olhos, nós permitimos que entre menos luz nos olhos e desaparecem então os detalhes, ficando só as formas principais. Então, a técnica básica é você olha para o objeto que você quer pintar, para o tema que você quer pintar, semicerra os olhos e tenta pintar na sua tela aquela imagem meio borrada, meio disforme, meio desfocada que aparece diante dos seus olhos semicerrados. A pintura, ela é feita em camadas. Então, as primeiras camadas de tinta, elas vão mostrar essa imagem. Eu vou colocar aqui uma foto que serve como exemplo.
A primeira foto vai ser a do quadro terminado. A segunda foto eu vou colocar como fica essa imagem pintada a partir do que se vê com os olhos semicerrados. O grau de detalhamento fica por conta do estilo do artista. Tem artistas que gostam de quadros mais simplificados, outros artistas têm interesse em mostrar imagens mais detalhadas. Mas isso não é realmente muito importante. O que importa do ponto de vista da técnica da pintura é que a pintura tenha uma estrutura. E essa estrutura ela é dada justamente por essa imagem que você enxerga com os olhos semicerrados. Quando nós vamos falar a respeito de materiais, nós devemos, primeiramente, entender o que é pintar. Pintar é aplicar tinta sobre uma determinada superfície. Então, a partir disso, nós vamos necessitar de 5 tipos de materiais. A primeira coisa que nós vamos precisar é de tinta. A tinta é a coisa mais importante da pintura. Existem vários tipos de tinta. Existe a tinta aquarela, a tinta a óleo, a tinta acrílica, a tinta guache, a encáustica, o pastel, o lápis de cor e tantos outros tipos de tinta. Cada um desses tipos de tinta vai determinar quais são os outros materiais que você vai necessitar para fazer o seu trabalho. É importante ter em mente que, como a tinta é a coisa mais importante da pintura, você não deve economizar quando você vai comprar esse tipo de material. Compre sempre a melhor tinta que o seu bolso permitir, porque disso vai determinar vai vir a qualidade material do seu trabalho. A segunda coisa que nós vamos precisar para pintar é do suporte. O suporte é o lugar onde a gente aplica a tinta. Aqui, por exemplo, eu estou trazendo um suporte muito popular, que é a tela, né, que não passa de um pano esticado sobre um bastidor de madeira. Além da tela, você pode também usar, por exemplo, o papel, que é muito usado nas técnicas de guache, aquarela. Você pode usar a madeira e pode usar uma parede. Existe uma infinidade de superfícies sobre as quais você pode pintar. Tudo vai depender da maneira como você vai preparar essa superfície. Como o suporte é o local onde você vai aplicar a sua tinta, esse também deve ser da melhor qualidade possível, e se você vai preparar esse seu suporte, você deve procurar prepará-lo também para produzir um suporte da melhor qualidade que você puder. Não economize nem no suporte e nem na tinta. Às vezes a pessoa pode pensar que, porque está começando, então pode usar materiais mais baratos, mas não vale a pena. A diferença de preço pode até ser grande, mas sempre gaste o máximo que você puder nesses 2 tipos de material, na tinta
e no suporte. A terceira coisa que você vai precisar, o terceiro tipo de material que você vai precisar, são os materiais para você aplicar a tinta. Aqui eu vou mostrar os tradicionais pincéis. O pincel é uma coisa muito utilizada e muito tradicional na pintura. Mas você não precisa necessariamente usar só os pincéis. Você pode usar espátula, você pode aplicar tinta com um pano, você pode aplicar tinta com uma lata de spray, você pode aplicar tinta com a mão, você pode aplicar tinta com diversos tipos de material. Como esses materiais que você usa para aplicar a tinta, eles não vão fazer parte da sua obra, então a qualidade deles não é determinante no resultado final. Lógico, se você tem bons pincéis, vai ser mais confortável. Talvez, se você souber utilizá-los, vai dar uma diferença na maneira de você dar o tratamento da tinta no seu suporte. Mas não vai ser tão importante assim o preço do pincel ou do material que você está utilizando, assim como acontece no caso do suporte e da tinta. O quarto tipo de material que nós vamos necessitar são os materiais auxiliares. Esses materiais, eles são aqueles que vão nos auxiliar na hora de pintar. Por exemplo, o cavalete, onde nós vamos apoiar o nosso suporte, se ele for uma tela. Nós podemos ter uma mesa, uma prancheta, depende do tipo de técnica que você vai usar. Uma outra coisa também que é muito usada é uma palheta. A palheta é o local onde você vai misturar a tinta. Então você pode usar uma espátula e misturar a tinta aqui na palheta. No mercado existem uma infinidade de tipos de palheta. E para aquarela, por exemplo, tem umas caixinhas de metal onde você coloca a tinta e já utiliza como palheta. Tem para tinta a óleo diversos tipos de palheta. Tem para encáustica, né, que vai utilizar uma palheta que é aquecida com termostato. Enfim, o número de materiais auxiliares é enorme e vai depender então do tipo de técnica que você vai utilizar. São muito importantes, né? E esses materiais é que vão acabar então constituindo o mobiliário do seu ateliê. E a última coisa que você vai precisar é de materiais para a limpeza. Aqui eu trago simplesmente um pano e um vidro. Então, o pano, ele é uma coisa essencial, né? Você vai precisar para limpar os seus pincéis, vai precisar para remover tinta do próprio quadro, você vai usar para diversas coisas. O vidro também, né? Você vai colocar água ou solvente ali para usar esses materiais como diluentes de tinta, ou mesmo para você fazer a limpeza do pincel. Então, basicamente, com esses 5 tipos de coisa é que você vai lidar. Eu achei interessante essa pergunta, porque uma vez que você não especificou qual a técnica que você pretende usar, deu margem para a gente tratar desse assunto de uma maneira mais geral, que muitas vezes a gente se apega muito ao material que usa para uma determinada técnica e esquece
então de analisar a coisa assim mais por alto, né, de maneira geral, e que também é muito importante para a gente levar em consideração quando a gente vai se preparar para iniciar no ramo da pintura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembrem que esses vídeos, eles não são apenas para pintores. Na verdade, meu objetivo é informar o grande público a respeito de coisas sobre pintura, sobre as motivações dos artistas, como que os artistas trabalham, e várias ideias assim sobre pintura e sobre arte. Então, partindo dessa ideia, né, eu gostaria de, mais uma vez, pedir para que você faça as suas perguntas, para que nós, então, possamos juntos estudar um pouco mais desse maravilhoso mundo que é o mundo da pintura e da arte em geral. Muito obrigado.